Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo para falar sobre Paulo Costa, o Paulo Borrachinha e também sobre o Marvin Vettori, eles que fazem a luta principal do UFC nesse próximo final de semana. Ontem eu postei dois vídeos, né, um da entrevista do Vettori, depois um da entrevista do Borrachinha, depois teve uma outra entrevista com os dois juntos, né, enfim, teve bastante provocação ali e tal. Foi uma entrevista que eu senti um pouco de vergonha alheia ali, mas enfim, eu não vou entrar no detalhe dessa entrevista porque eu quero ir direto ao que interessa. O que interessa é que a luta vai ser disputada, será disputada no peso casado, né, dos 88,5 kg. Lembrando que o Borrachinha está ali com 96, ontem, né, estava, né, com 96, 97 quilos, então realmente é complicado descer até 88,5, mas é menos complicado do que ele bater o peso da categoria peso médio. Lembrando que a luta tem que ser no peso casado para ela poder acontecer, porque se o Borrachinha tentasse bater o peso médio e ficasse muito acima do peso, a comissão poderia cancelar a luta. Por isso que o UFC provavelmente falou pro Borrachinha que a luta teria que ser em peso casado e tal, pra luta não cair, né? Então não adianta falar, o Borrachinha tinha que tentar bater o peso de qualquer jeito, mesmo que ficasse 3 quilos acima e tal. Não adianta. Se ele ficasse 3 quilos acima, a comissão ia cancelar a luta. Então esse era o problema. E aí o que acontece, né? Se o Borrachinha se pesa no peso médio e fica acima, mas dentro do limite pra luta acontecer, a luta acontece, mas ele paga uma multa pro Vettori. Como a luta foi combinada aí nesses 88,5 kg, na teoria, por ser peso casado, o Vettori não receberia uma multa do Borrachinha. Só que o Vettori bateu o pé que ele queria receber a multa, né? Ele quer o dinheiro do Borrachinha aí por conta do Borrachinha não ter cumprido a obrigação dele. E aí o que saiu aqui, né, no site da ESPN é que o Borrachinha vai pagar 20% de multa pro Vettori. Aí não dá pra saber, né, se vai sair do bolso do Borrachinha mesmo ou se o UFC, já que o UFC que determinou, o UFC que vai bancar ali. Isso a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o Vettori vai receber sim os 20%, o que eu acho muito justo, porque ele cumpriu a obrigação dele. Ele veio perdendo peso até agora, até a semana da luta. Então, ele não tem nada a ver com a não... Enfim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Mas com o não... não sei como que eu vou falar isso. Com o Borrachinha não bater o peso, né? Tem que pensar no jeito light aqui pra falar. Então, já que ele não tem nada a ver com isso, ele tem, na minha opinião, o direito de receber a multa aí. Porque o cara fez tudo certo, por que ele vai ter que lutar com um cara que tá mais pesado que ele e não vai receber nada mais por isso? Tipo assim, na teoria vai lutar numa desvantagem, porque ele veio perdendo peso, fazendo dieta esse tempo todo e tal. Então eu acho que tá certo. Mas enfim, o outro ponto que eu queria falar nessa luta, além dessa confirmação que é nos 88,5 kg, que o Vettori vai receber os 20% da bolsa, que a luta vai acontecer, era sobre o favoritismo. Eu venho acompanhando as bolsas de apostas desde o começo, quando essa luta foi anunciada. Eu fiz vídeo aqui falando mais de uma vez, né? O Borrachinha começou como favorito para essa luta. Depois de um certo tempo, de alguns dias, isso se inverteu, né? O Vettori, que era zebra, passou a ser o favorito, né? Vai entender, mas ele passou sim a ser o favorito. E agora, depois dessas entrevistas de ontem e tal, teve mais um pico aí nas cotações. As cotações subiram mais ainda, ou seja, o Borrachinha era favorito no começo, virou zebra de uns dias depois, e agora, depois dessas entrevistas de ontem, dessa história toda do peso, deu mais uma subida aí. Então o Borrachinha ficou mais zebra ainda do que ele já era. E é isso que eu queria abordar aqui nesse vídeo e saber a opinião de vocês, né? Vocês acham que essa história do peso favorece o Borrachinha ou não? Segundo as bolsas de apostas, não, né? Essa história do peso aí, pelo contrário, né, favoreceu o Vettori, o favoritismo do Vettori subiu. E na verdade, qual que é a minha opinião? Eu não acho que é sobre o peso em si, porque se a gente pegasse sem saber dessa confusão toda que tá tendo, mas só pegasse de peso e pensasse, vai lutar Vettori e Borrachinha no meio pesado, o que você acha? Eu acho que se realmente a luta acontecesse ali na categoria de cima, o Borrachinha, eu acho que as pessoas também pensariam isso, né? Eu tô chutando aqui, mas que a maioria das pessoas acharia que o Borrachinha teria vantagem, porque o Vettori é grande, mas o Borrachinha é maior, né? Ele é gigante. Então, eu acho que se fosse só a questão do peso, o favoritismo pro Borrachinha ia ser maior, né? Isso ia ser favorável para ele. Só que eu acho que o favoritismo do Vettori que acabou aumentando por conta daquela resposta específica do Borrachinha quando o cara perguntou pra ele, mas por que você não tá conseguindo bater o peso? É alguma coisa física? É alguma coisa, é uma lesão? E aí o Borrachinha deu um sorriso ali e tal, uma respirada e falou, eu falo depois da luta. E aí passou pra próxima pergunta. Então, eu acho que o pessoal ali que faz as apostas, que é um pessoal atento, deve ter pego isso e interpretou que provavelmente o Borrachinha tem sim alguma lesão, por isso que não bateu o peso, e por consequência disso acabou ali aumentando o favoritismo do Vettori. Essa é a minha leitura, porque o fato é, o Vettori ficou mais favorito ontem, dia 20 de outubro, hoje, dia 21 de outubro,
e enfim, já vinha subindo um pouco, né? E teve esse pico aí, subiu bastante. Então, tem que ter alguma explicação, né? Não é um complô de todas as pessoas que apostam no mundo, então essas pessoas chegaram a alguma conclusão. E como a gente teve essa história do peso, e junto à história do peso teve a história aí de possivelmente ser alguma lesão, algum problema físico, enfim, alguma coisa aconteceu para ele não bater o peso, as pessoas acabaram interpretando isso como algo positivo para o Vettori, porque aumentou aí o favoritismo para o Vettori. Mas enfim, eu quero saber o que você acha, né? Como eu disse aqui, na minha opinião, se fosse só uma questão de peso, não tivesse mais nada em volta disso, se lá na origem do contrato, quando assinaram, fosse, ó, essa luta vai ser no meio pesado, eu acho que as pessoas considerariam que o Borrachinha tem mais chances de vencer o Vettori no meio pesado do que no peso médio. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo agora, você concorda com isso, você pode dizer aqui embaixo. Mas como tem coisas a mais ali, como uma possível lesão ou qualquer outro problema que não fez com que ele perdesse o peso, eu acho que isso acabou favorecendo mais o Vettori. Essa é a minha interpretação. Mas eu quero saber o que vocês acham. Comentem aqui embaixo. Por que o Vettori ficou ainda mais favorito ontem e hoje? Comenta aqui embaixo o que você acha. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!